Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olá, minha irmã preciosa, como vai? Tudo bem? E você, meu irmão, homem de grande valor, salvo por Jesus Cristo, tudo bem com você? É uma alegria grande, como sempre digo, poder chegar até você através desta live. E é tão importante chegar até você. Eu vou chegar até você não com palavras da velha aliança, que cria o véu na mente, não. Vou chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Paulo diz lá em Romanos 1, versículos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando Paulo fala não se envergonha do Evangelho, Paulo sabe que o Velho Testamento não é Evangelho. Paulo conhece todo o Velho Testamento. Ele sabe que o Velho Testamento, a velha aliança, acabou na cruz. Paulo, quando fala que o Evangelho é o poder de Deus, ele tem bastante clareza que a velha aliança é judaísmo, é história do povo judeu. Todos aqueles acontecimentos, os rituais religiosos, a lei, o sacerdote, o templo, os sacrifícios, as festas, tudo aquilo faz parte do judaísmo, não é evangelho. Paulo sabe que o evangelho começa da cruz para frente. Quando Jesus disse, está consumado, e ali na cruz ele morreu e depois ressuscitou, e depois lá na frente, Deus chama o apóstolo Paulo e revela o evangelho da graça de Deus a ele, Paulo sabe que o evangelho é da cruz para frente. E você sabe que Velho Testamento não é evangelho, é judaísmo? Você sabe que a nova aliança começa da cruz para frente? Então, quando Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus direcionado a quê? A salvação é um poder de Deus que chega até mim através do conhecimento. Esse poder de Deus é um conhecimento do Evangelho que chega dentro de mim, ilumina meu espírito e completa em mim toda a salvação. Me liberta de tudo, me perdoa, me redime, me reconcilia e me salva. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não se revela na lei a justiça de Deus. A lei era o ministério da morte, o ministério da condenação. Paulo fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não na lei. Aí ele diz, de fé em fé, como está escrito, o justo ele viverá por meio da fé. Eu quero ler aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma coisa que Paulo fala a respeito do Evangelho, que é muito importante, muitíssimo importante que você entenda. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e nós vamos ler versos 1 e 2. Olha o que Paulo fala, olha como é sério isso, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou aqui para brincar com você, eu não estou aqui para que você goste de mim, não estou aqui para que você venha para a minha igreja aqui, nem minha é. Se você vier um dia eu ficarei muito feliz, mas eu não estou aqui para isso. A finalidade de nós gravarmos esta live e trabalharmos na pregação do Evangelho é para que você conheça a verdade e veja quão sério é o conhecimento da verdade que é o Evangelho da graça de Deus. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, olha, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou acrescentando isso na palavra de Deus. Olha o verso 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes,
e no qual ainda perseverais. O que Paulo está dizendo? Que aquele evangelho que ele introduziu na igreja dos Coríntios, esse evangelho que ele anunciou, que eles receberam, e ainda eles estavam perseverando no evangelho. O que é perseverar no evangelho? Eu passo a conhecer o evangelho da graça de Deus, eu passo a conhecer a graça de Deus. Então eu fico em cima desse ensinamento, eu não vou me desvirtuar para outros ensinamentos. Eu não vou voltar para os ensinamentos do Velho Testamento. Eu não vou voltar para ensinamentos da lei. Perseverar no evangelho é que eu entendo o evangelho da graça de Deus, eu permaneço nele, eu não vou ficar enjoado dele. Depois que a gente compreende o evangelho da graça de Deus, essas verdades se tornam a nossa vida. Eu não vou ficar enjoado delas, querendo coisa nova. O problema é querer coisa nova e desvirtuar do evangelho da graça de Deus. Perseverar no evangelho é quando eu entendo o evangelho, eu creio, eu vivo pela fé no evangelho, eu vivo em cima das cartas de Paulo. A minha vida de fé está em cima das cartas de Paulo. Então eu persevero nas mesmas verdades, eu não abro mão delas para nada. Eu fico estabelecido nelas, construídos nela, nas cartas de Paulo, edificado no evangelho, minha mente é renovada por esse evangelho, e eu não abro mão disso para nada, eu não vou dar nenhum passo, nem para a esquerda, nem para a direita. É isso que é perseverar no evangelho. Então Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Aí Paulo fala: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que Paulo está dizendo? Olha, por esse evangelho que eu ensinei vocês, que vocês estão perseverando, vocês são salvos se vocês retiverem a palavra como ele ensinou, como ele pregou. Olha como Paulo limita a coisa. Paulo, não, quando está falando isso, ele não vai dizer: ó, se você ficar firme na palavra lá do Velho Testamento, você vai se... Não, Paulo fala: olha, vou ler de novo. Por este evangelho vocês também são salvos, se vocês retiverem a palavra. O que é reter a palavra? Eu entendi o evangelho da graça de Deus. Eu retenho essa verdade dentro de mim, ninguém me rouba disso. Eu persevero no evangelho, eu fico em cima das verdades do evangelho. Eu não vou ficar enjoado de ouvir as mesmas coisas. Eu não vou abandonar o evangelho da graça de Deus. Eu não vou voltar para o Velho Testamento. Eu não vou desvirtuar do evangelho da graça de Deus. Paulo fala: por ele sois salvos se retiver a palavra tal como vou-la preguei. O que Paulo está dizendo? Que eu tenho que perseverar no evangelho, por ele eu sou salvo. Mas se eu retiver a palavra da forma que o apóstolo Paulo pregou, isso é extraordinário. Isso é revolucionário. Isso é uma coisa tão explícita, tão simples de entender, mas só quem teve os olhos do coração iluminados é que entende isso que eu estou te dizendo. Será que você entende o que eu estou te dizendo? Então Paulo fala: se você é salvo, se você reter a palavra. O que é reter a palavra? É guardá-la, interiorizá-la, viver pela fé nela. É como um grande tesouro que eu descobri, eu mantenho ele guardado no meu espírito, no meu coração, eu não saio de perto dele. Eu não vou cair para outra coisa, eu não vou dispersar. Eu vou reter essas verdades, estar em cima delas todos os dias, reter a palavra como Paulo ensinou. Então você entende isso, como é sério o evangelho. O que é perseverar no evangelho? Vou recapitular. Eu conheço o evangelho da graça de Deus, eu não vou ficar enjoado das mesmas verdades, porque são verdades imutáveis. Eu não quero ficar ouvindo coisas novas que vão me iludir. Não, eu vou perseverar nas cartas de Paulo, ficar em cima delas, conhecê-las e continuar em cima delas. E reter estas coisas dentro de mim, como Paulo falou. Como Paulo falou, eu não vou cair para outro pregador, outro ensinador,
Porque você sabe que Paulo recebeu o Evangelho da graça de Deus diretamente por revelação de Jesus Cristo. Me desculpe, eu vou ter que repetir essas mesmas coisas para vocês. Gálatas capítulo 1. Isso é muito importante de você conhecer. Versos 11 e 12, olha que Paulo fala. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo? O evangelho que ele pregava não era segundo o homem. O que é o evangelho segundo o homem? É aquele evangelho que faz essa mistura toda. Velho Testamento e Novo Testamento é uma bagunça. Aí o homem chega a alguma conclusão mental com uma mente não renovada e começa a pregar aquilo como se fosse evangelho. Pregação do Velho Testamento não é evangelho. Pregação de gigante Golias, a farinha da panela, o azeite da botija, muralha de Jericó, isso não é evangelho. Isso é a história do povo judeu. O evangelho segundo o homem é esse evangelho que traz para dentro da igreja essa feitiçaria toda, agorada, olhinho ungido, corredor de sal grosso, rosa ungida, chavinha da casa própria, tijolo da casa própria, lencinho, campanha disso, campanha daquilo. Isso é o evangelho segundo o homem. Então Paulo fala, o evangelho não é segundo o homem. Agora Paulo caracteriza de onde é. Como ele fala isso com segurança, com firmeza? Ele fala, porque eu não aprendi nem recebi esse evangelho de homem algum. Então Paulo não foi ter umas aulas com Pedro para aprender o evangelho. Paulo não foi procurar Tiago, que era um apóstolo da lei, para aprender o evangelho. Paulo não foi conversar com João. João, me ensina aí o evangelho. João, você, na ceia você debruçou no peito dele, você era um apóstolo considerado o apóstolo do amor íntimo dele. Me fala aí a respeito do evangelho. Paulo não foi procurar João para aprender, que já eram apóstolos antes dele. Agora, por que Jesus procurou Paulo para revelar o evangelho? Pedro já era apóstolo, João já era apóstolo. Jesus não foi procurar eles. Eles andaram com Jesus no ministério de 3 anos e meio, quando Jesus estava fisicamente aqui na terra. Mas Jesus não foi procurar eles para revelar o evangelho. Jesus foi procurar Paulo para revelar o evangelho. Então, o evangelho foi revelado diretamente a Paulo, por Jesus Cristo. Ele não aprendeu de homem algum, por isso que ele fala, você vai ser salvo se você retiver a palavra como eu preguei. Olha como isso é sério. Você entende essa linguagem, minha irmã querida, meu irmão precioso? Então estou aqui para que você entenda esse evangelho da graça de Deus. É a coisa mais linda que existe. Nos leva a uma liberdade da religião gloriosa, não nos escraviza, não nos põe medo, não quer controlar a nossa vida. Não é o evangelho explorador que tem interesses financeiros em tomar o que as pessoas têm, não. Não é o evangelho que você vai ficar rico da noite para o dia, não. É o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Vamos repetir. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aí a pessoa pode pensar, eu que criei, eu sou alguma coisa porque eu criei. Aí Paulo continua, esta fé que você teve, não vem de nós, não foi você que produziu. É um dom de Deus. É um presente de Deus. Se você crê em Jesus Cristo de verdade, foi chamado segundo o propósito de Deus, essa fé que você teve aí nesse dia que conheceu Jesus e creu, não foi você que produziu, é um dom de Deus. Não vem de obras. Aí Paulo diz, não vem de obras para que ninguém se glorie. Dando a entender o quê? Que não existe uma obra que eu venha praticar para ser salvo. Não existe campanha, voto, sacrifício, envelope, fogueira santa, sobe no monte, desce do monte. Não existe uma obra que a pessoa possa fazer que lhe dê condições de salvação. Esse evangelho da graça de Deus, Jesus Cristo fez tudo por mim.
e me dá tudo gratuitamente. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o Filho todas as coisas? Então tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, totalmente gratuitamente. Será que você entende isso? Será que você entende isso? Então nós vemos hoje na mídia evangélica o falso evangelho. Como vencer isso? 7 passos para conquistar aquilo. Como dar a volta por cima, encostar Deus na parede. Tudo depende do homem. Tudo depende, é você que move Deus. É você fazendo coisas que vai mover Deus, vai mover o coração de Deus. Então Deus depende de você para fazer alguma coisa. Na graça de Deus, não. O que move o coração de Deus é quando eu creio naquilo que já foi feito por mim e dado gratuitamente, mesmo que eu não tenha feito nada. É totalmente ao contrário. O que move o coração de Deus é quando ele olha para uma pessoa que crê na graça de Deus, que crê no Evangelho. Isso move o coração de Deus. Quando um filho dele acredita verdadeiramente no Evangelho da graça de Deus. É isso que move Deus ao nosso favor. Me estendi um pouquinho na abertura aqui, né, meu irmão querido, minha irmã querida? Creia nisso. O Evangelho é o poder de Deus. O que é esse poder de Deus? É um conhecimento que chega em mim e me liberta, renova a minha mente, me salva, me liberta da religião. Isso é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita no Evangelho. E é para isso que nós estamos aqui, gente querida, para sermos um colaborador, ainda que fraquinho, pequeno, uma voz, somente uma voz. Eu sei que eu não sou grande coisa, eu nem me acho grande coisa. Pastor, mas o senhor falando assim na frente de uma câmera, isso aí não é se inferiorizar? Não, não. Paulo diz, aquele que se acha ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então tem muito pregador que se acha alguma coisa e não é nada. Está enganando-se a si mesmo. Eu não me acho alguma coisa, eu não estou me enganando. Eu sei muito bem que estou preso nessa carne, não sou grande coisa, sou somente uma voz. E que se essa voz for útil para o teu crescimento espiritual, eu recebi o meu galardão, o meu prêmio, que vem direto de Deus. Tá bom? Mas vamos à palavra de hoje. Estamos naquela série de ensinamento, de meditação na carta de Paulo aos Colossenses. Já estamos uns 3 meses direto. E vamos ficar provavelmente até o fim do ano nessa carta. Por que eu faço assim? Sabe por quê, queridos? Eu sei que enquanto você não tiver domínio sobre as cartas de Paulo. O que é ter domínio sobre uma carta de Paulo? Significa que você já teve a visão e a compreensão de tudo que a carta te ensina. Você entende? Significa que você tem clareza sobre tudo que Paulo disse de importante na carta. E você persevera nesse ensinamento. Aí você parte para outra carta. Significa que nessa outra carta você vai ter uma visão e uma compreensão geral dela, você vai ter domínio sobre ela. E ela sai do papel e se torna a tua própria vida. Entende? Então cada carta de Paulo tem que ser esmiuçada, trabalhada. A nossa mente tem que ser renovada com as cartas de Paulo. Cada vez que eu vou aprendendo, a minha vida vai mudando, eu vou crescendo de fé em fé e de glória em glória. Eu vou sendo transformado segundo a imagem do Senhor. E isso me liberta totalmente da religião evangélica. Me liberta dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Então estamos perseverando na carta de Paulo aos Colossenses. Então estamos no capítulo 2 e hoje nós vamos ler versos 18 e 19. Colossenses capítulo 2, versos 18 e 19. Preste muita atenção no que você vai
vai ouvir, não precisa nem ler Bíblia, nada, lê depois. Ouça o que eu vou dizer. Ninguém se faça árbitro, ou outra tradução, ninguém vos domine ao bel prazer, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum, na sua mente carnal. Guarde isso, mente carnal que produz visões. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Antes de explanarmos esses dois versos, vamos à pergunta. Ai, de novo, não, pastor, eu não aguento mais. Aguenta sim. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Por quê? 4 falsas doutrinas entraram na igreja dos Colossenses. Se você tivesse aqui, eu ia pedir para você vir falar aqui. E acredito que você, de tanto que ouviu, falaria. Mas vamos recapitular. Quais foram as falsas doutrinas que entrou na igreja dos Colossenses? Primeira, ceticismo. Segunda, gnosticismo. Terceira, misticismo. E quarto, judaísmo, pessoal da lei. O que é o asceticismo? Vou ser rápido hoje. É toda doutrina que lhe quer controlar, que lhe cobra muita coisa e apresenta para você um Deus da barganha, um Deus da troca, um Deus do jeitinho brasileiro. O que é o Deus da barganha? É um Deus que para Ele fazer alguma coisa por mim, atender a minha oração, ser favorável a mim, Ele quer que eu dê coisas para Ele. Ele quer que eu dê ofertas, Ele quer que eu dê muito dinheiro. Daí que vem essa frase, Ele quer que eu dê o meu melhor. O meu melhor é eu dar as coisas de valor que eu tenho para a igreja. É o Deus da barganha, o Deus que impõe peso grande sobre mim, me cobra muita coisa, me controla numa disciplina terrível. E que só me aceita se eu chegar diante dele dando coisas, ofertas, dinheiro, dízimo, trízimos, pegar os carnês da contribuição. É o Deus da barganha. E ele gosta, esse Deus da barganha gosta que eu dê muita coisa para ele, ele tem muito interesse no meu dinheiro. Então vem o irmão com muito dinheiro, com o envelope cheio, aí ele vai, esse sim eu vou abençoar. Vem aquele com uma moedinha, Deus não vai gostar muito. Por quê? Porque está dando pouco. É o Deus da barganha, é um Deus que me aceita de acordo com o tamanho da minha oferta. É por isso que você vê tanta enrolação nesse quesito, envelope disso. Você vai numa igreja, envelope, eles vão te dar 10 envelopes. Envelope para aluguel, eles recebem dízimo, recebem tudo, mas o dinheiro desaparece. Aí na hora de pagar aluguel, você tem que pagar aluguel. Você já deu o teu dízimo, já deu oferta, já pegou o carnê, já comprou os produtos, mas ainda vai ter que dar o dinheiro. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É o Deus dos envelopes, da barganha, o Deus que está interessado em receber coisas. E se eu não tiver muitas coisas para dar, ele não vai gostar de mim. Aí a pessoa vai caindo numa disciplina, num controle pela liderança. É o rigor ascético que não mata a carne, não tem valor algum contra a sensualidade. Isso aí é o asceticismo. E o gnosticismo, nós vamos falar isso hoje. O gnosticismo são pessoas que querem sentir Deus nas emoções. Deus não é um Deus de emoções. Elas querem sentir Deus na carne, elas querem ter visões, elas querem entrar em contato com o mundo sobrenatural, elas querem contactar espíritos, elas querem um Deus que se aposta delas, descontrola, elas caem apagadas, arrebatadas no chão, elas ficam pulando, elas querem ver coisas, elas querem rodar, sapatear na igreja, rodar que nem peão, aí começa o louvor, eles começam tudo assim, e roda para cá, e levanta a mão, né? Uma coisa descoordenada. Eles querem experiência sobrenatural, ficar apagado, chorar muito, uma coisa que descontrole eles. Aí vem essas falsas pregações de canela de fogo, sapato de fogo, louvores que não tem nada de louvor, é tudo coisa errada,
cantam mentira. E é canela de fogo, sapato de fogo. Você vê um culto deles, todo mundo rodando para lá, rodando para cá. Fica assim, aquela coisa, né? Vocês estão entendendo, né? Fica assim. Isso tudo é o gnosticismo. Isso também entrou na igreja dos Colossenses. Que outra coisa entrou? O misticismo. Você vai num culto evangélico hoje, você vai ver lá um culto que tem um pouquinho de macumba, um pouquinho de invocação de demônio, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de espiritismo e um pouquinho de Jesus. Aí eles vão dar agorada, sabonete ungido, balinha ungida, chavinha da vitória, tijolinho da casa própria, um frasquinho com suco de uva que é o sangue de Jesus. Eles vão te dar água do Rio Jordão, é a roda ungida, é a água que vem, o óleo que vem de Israel. Eles vão te encher de parafernália ungida, cada semana é um objeto. Cada campanha que muda é uma coisa. Eles vão pôr lá no altar, né, uma porta de madeira, todo mundo tem que passar, mas para passar tem que dar aquela oferta. Eles vão fazer um corredor de sal grosso no meio da igreja, todo mundo vai andar lá e fica aquele monte de gente, sai, e tem que dar uma oferta. Se não passar no corredor de sal grosso, não vai ser liberto. Pastor, o senhor repete muito isso, eu preciso. Cada dia chega gente nova no canal que precisa ouvir estas coisas. Tudo isso estava na igreja dos Colossenses. E o pessoal, o judaísmo também estava lá, o pessoal da lei. Falamos isso na live passada. O título da live é A Sombra do Engano, que engana. Querido levar as pessoas para guardar sábado, guardar a lei, praticar as coisas da lei, festas judaicas, coisa que acabou na cruz. Então Paulo escreve esta carta mostrando que eles voltaram as costas para a obra da cruz. Paulo apresenta a eles Jesus Cristo como Deus, Criador de todas as coisas, que já nos libertou do império das trevas, nos redimiu, nos transportou para o seu reino, nós encontramos a remissão de todos os pecados. Paulo apresenta Deus, a partir do verso de número 15 do capítulo 1, como o Criador dos dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. E mostra que Deus já nos reconciliou com Ele mesmo. E vai dissertando sobre esse assunto até que ele chega nesse ponto onde nós chegamos hoje. Vou ler os versos de novo. Onde Paulo fala, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, ele vê coisas. Enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Isso aqui é o gnosticismo. Entende? Então, o que é um árbitro na tua vida? O que é um árbitro vos dominar a bel prazer? Eu já falei isso, mas vamos usar essa ilustração do árbitro. O árbitro é a autoridade máxima dentro de uma partida de futebol. Ele é a autoridade máxima ali. Ele inicia a partida, termina a partida, ele apita as faltas, ele dá o cartão amarelo, dá o cartão vermelho, ele para a partida na hora que for necessário, e ele tem autoridade sobre todos os jogadores que estão lá. Então ele manda em tudo aquilo. O que é uma pessoa que é árbitro na nossa vida? É uma pessoa que manda na nossa vida, quer nos controlar a tua vida. É uma liderança, por exemplo, que controla a vida das pessoas da igreja, que manipula a mente delas, que tem uma influência enorme na cabeça delas, e mantém essas pessoas debaixo do seu domínio, debaixo do seu controle, debaixo daquilo que ele quer que elas façam. Agora, baseado em que isso aí? Olha lá. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, olha lá. Pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões. Ele vê coisas. Enfatuado, visões enfatuadas, sem motivo algum, numa mente carnal. Então essa pessoa, esse árbitro, é aquele que controla a vida da pessoa, que tem domínio sobre a vida da pessoa. Então nunca esqueça,
Ninguém pode ter domínio sobre a tua fé. Ninguém pode ter controle sobre a tua vida. Pode ser apóstolo, bispo, pastor, seja lá o que for. No quesito evangelho, todos somos iguais e ninguém é melhor que ninguém. Um pode ser mais maduro que o outro, mas ninguém é melhor que ninguém. O árbitro na vida de uma pessoa é aquele que controla o que ela pensa, o que ela vai fazer, o que deixa de fazer, o que proíbe, o que permite. Então tinha isso na igreja dos Colossenses. Agora, Paulo está dizendo assim, baseado em que esse árbitro, essas pessoas fazem isso? Em visões, essas pessoas têm visões. Eu sei que uma boa parte que nos acompanha não veio de igreja assim, mas isso é para quem veio de igreja assim. Então tem uma pessoa que diz que tem dom de revelação, ela vê tudo. Está atrás de um púlpito e ela vê coisas, estou vendo isso, estou vendo aquilo, Deus me revela isso da sua vida, Deus me revela aquilo. Olha, Deus me mostrou algo, tem algo da parte de Deus para falar para você. Você de camisa branca que entrou na igreja, Deus me mostra que você está numa luta, mas eu estou vendo um anjo pondo a mão sobre você. Pastor, ali por mim. Aí o pastor, Deus está me mostrando que tem um inimigo lá na tua casa, aí entre você e o teu marido dorme no teu colchão e divide os dois. É um diabo, precisa fazer uma campanha para tirar esse diabo da tua casa. Vocês estão entendendo? No meio pentecostal existe essa extrema tolice de gente que vê isso, vê aquilo. A palavra não serve para nada. O que vale, e na forma que Deus vai falar para eles, é visão. Estou vendo isso. Então quem diz que tem dom, está atrás de um púlpito, e tem visão, e fala que tem visão, controla a vida de todo mundo da igreja, leva as pessoas a fazerem tudo que ele quer. E se tem alguém que não está obedecendo a ele, ele vai dar uma revelação. Ei, que tem alguém aqui nesse lugar que não está querendo fazer isso, se arrependa, hein? Eu estou de olho em você, vou descer a mão. Olha o cajado de Jeová, é uma gíria que eles falam, né? Varão, varoa, homem de fogo, homem de branco, cajado de Jeová, o fogo de Deus, é uma gíria evangélica, vai ver o linguajar deles. Baseando-se em visões. Se tem alguém que está atrás do púlpito, que fala que tem dom de revelação e começa a revelar, a igreja lota. E ele cai num buraco de revelação. As pessoas vão para a igreja não para ouvir a palavra de Deus, para ver se Deus não vai adivinhar o futuro deles através da revelação. Se você for no YouTube, você vai ver um monte de mulherada que está aí. Deus me mostrou uma coisa de madrugada muito forte. Deus manda um recado para você. Deus tem uma coisa muito forte para falar para você. Aí você vê uma mulherada toda. E começa a revelar coisas. Estava orando de madrugada, eu tive uma visão, Deus me acordou. É sempre... Deus me incomodou, é a gíria. Deus me incomodou, Deus me acordou, Deus me cobrou, eu acordei de madrugada, aí eu vi isso, vi aquilo, e Deus mandou dar o recado para o Brasil todo. E lá vem uma mulher baseada em visões, produzida por uma mente carnal, não tem nada de Deus, é coisa da cabeça dela. E todo mundo corre atrás dela, e todo mundo corre atrás dele. Então uma igreja que tem uma liderança que é assim, manipula todo mundo, controla a vida de todo mundo, explora as pessoas baseado nas suas revelações. Você entende? Ninguém pode controlar a tua vida baseado... Por que Deus só mostra para eles e não mostra nada para você? Por que só ele vê e o resto da igreja é um monte de coitado que não vê nada, que não entende nada? E ele se sobressai acima de tudo, aí vão falar assim, é o vaso de Deus, é o ungido de Deus. Exaltam a pessoa e eles nem percebem que estão sendo controlados por uma mente carnal cheia de visões falsas, coisas erradas. Então Paulo fala, ninguém se faça árbitro, ninguém se torne um dominador, ninguém vos domine ao bel prazer, pretextando humildade, né? Aquela coisa religiosa, baseando-se em visões, fica vendo coisas sem motivo algum na sua mente carnal. Agora, o que é a mente carnal? Eu preciso entender isso. A mente carnal é uma mente dominada pelas emoções da carne, pelas paixões da carne, por esse mundo visível. A mente carnal, ela é escravizada pelas manifestações da nossa natureza carnal.
E se você for lá em Gálatas capítulo 5, você vai ver que nas obras da carne tem uma obra chamada feitiçaria. A carne manifesta feitiçaria. É a carne que produz feitiçaria. E quando a carne manifesta essas feitiçarias, ela manifesta visões na mente da pessoa produzida por essa feitiçaria da carne. Então tem que entender que a mente carnal é uma mente destruída. Vamos lá em Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre isso. Quando Adão pecou lá, a mente dele foi destruída, foi corrompida. Ele passou essa mente destruída para toda a raça humana. Então todo ser humano aqui na Terra, ele pode ser inteligente, ter uma boa cultura, mas se tratando do mundo espiritual, a mente dele é uma coisa destruída, está em trevas, por isso que precisa ter uma mente renovada. Então Paulo fala isso sobre a mente. Nós estamos falando aqui que é a mente carnal, então vamos recapitular. Mente carnal é uma mente escravizada pela feitiçaria da carne, pelos sentimentos da carne, pelas paixões da carne, pelas sensações da carne. E essa mente carnal produz visões, baseado na feitiçaria que é a obra da carne, que a nossa carne produz. E essa mente carnal é uma mente destruída, ela está desconectada do mundo espiritual, desconectada de Deus. Agora ela vê coisas religiosas, vê. Então Paulo fala, Romanos capítulo 1, versos 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, presta atenção, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Quer dizer que a mente deles foi anulada nos próprios raciocínios que ela produz. Uma mente anulada pelos raciocínios é uma mente escura, uma mente escravizada, uma mente carnal, uma mente religiosa dominada pelas paixões da carne. Vou ler de novo o 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. O que aconteceu dentro deles? Obscureceu o coração insensato. A escuridão habita dentro do coração deles. Lá, inculcando-se por sábios, eles se tornaram o quê? Loucos. O homem natural se acha sábio, mas na ótica de Deus ele é louco. Vamos lá para o capítulo de número... Não, verso de número 28 deste mesmo capítulo. Romanos 1, 28 agora. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, presta atenção, para praticarem coisas inconvenientes. Então o homem pecou, se distanciou de Deus. Deus entregou eles ao estado mental daquilo que se tornou neles. Um estado mental reprovável, e esse estado mental leva eles a praticar coisas inconvenientes. Então a mente do homem é estragada. A mente carnal é uma mente controlada pelas emoções, paixões da carne, feitiçaria da carne. Ela não foi aberta ainda para o mundo espiritual, é uma mente destruída. E essa mente, ela produz visões, produz sensações, leva as pessoas dominadas pela feitiçaria da carne a ver coisas e falar que Deus é que mostrou. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá a um relato que Paulo faz referente a isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler desde o verso 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Agora Paulo vai mostrar algo lá que aconteceu em Gênesis 3, lá no começo, presta atenção. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele vai lá em Gênesis 3. Deus havia dado o mandamento para o primeiro casal: você pode comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. No dia que você comer, vai morrer. Aí você sabe, a mulher foi lá, comeu do fruto, induzida pela serpente. O que a mulher tinha em mente? O mandamento de Deus: não pode comer do fruto. O que a serpente fez? Ela desconectou a verdade de Deus da mente da mulher e conectou lá uma mentira, um engano. E a mulher comeu do fruto e deu ao marido e comeu, e eles se tornaram pecadores, foram destruídos por esta coisa chamada pecado, que eu já expliquei muito aqui para você. Então Paulo fala, assim como a serpente enganou Eva, assim também, com a sua astúcia, assim também seja a sua mente corrompida. Então Paulo está alegando o quê? Que a mente do primeiro casal se tornou uma mente corrompida, destruída, estragada. O que é uma coisa corrompida? É que nem o apodrecimento de uma maçã. Você compra uma maçã bonita, vermelha, saudável, deixa ela lá na fruteira. Aí ela vai se corrompendo, aparece uma mancha escura de um ladinho do outro. Deixa ela lá um bom tempo. Ela vai se corromper, ela vai se deteriorar. Aquela maçã bonita vai se corrompendo e passa até a cheirar mal. Aquilo fica preto, até um mofo aparece nela. Se corrompeu. O que é a mente corrompida que Paulo está dizendo? Que aconteceu com Eva lá, e Paulo estava com receio que tivesse acontecido com os coríntios também. Essa mente que se corrompeu, que se estragou, que apodreceu, que se desconectou de Deus. Isso é a mente carnal. E essa mente carnal é um campo minado, um campo maligno, um campo enganoso, porque ela produz um monte de visões, de coisas, de pensamentos, de depressões, de conflitos, de vazios, de angústias. É uma coisa terrível. E no meio religioso produz visões. O que Paulo está dizendo? Ninguém tenha domínio sobre a sua vida. Ninguém te controle baseando-se em visões produzidas por uma mente da carne. Ninguém controle a tua vida dizendo: estou vendo isso, estou vendo aquilo. Deus me mostrou, Deus falou, Deus me revelou, baseando-se, controlados por uma mente carnal. Entende o que eu estou te dizendo? Se você nunca frequentou uma igreja pentecostal que tem essas loucuras todas, que bom. Mas se você veio delas, você sabe o que eu estou dizendo, porque eu vim do meio delas. É uma loucura. Evangelho mesmo nada. Eu vi isso, vi aquilo, Deus mostrou. É uma igreja controlada por coisas que Deus mostra fora da palavra de Deus. É um campo minado para o engano e todo tipo de corrupção mentirosa e falsa doutrina. Mas vamos lá para um texto da Velha Aliança. Eu vou abrir lá em Jeremias capítulo 14. E Jeremias mostra como acontecem essas coisas dentro do homem. E o homem fala que Deus falou, e Deus não falou nada, é coisa da cabeça dele. Então, Jeremias, capítulo de número 14, vamos ler dois textos aqui. Verso 13 e 14. Jeremias, capítulo 14, versos 13 e 14. Então, o povo estava em desobediência nesse capítulo aqui, fazendo tudo que era errado contra Deus. E vinha lá uns falsos profetas, dizendo que viam coisas, que viam só bênçãos, que Deus ia fazer coisas maravilhosas. O povo está desobediente da lei, fazendo tudo errado, tudo contrário a Deus. E o profeta falso, o apóstolo falso, como se fosse no dia de hoje, o ensinador falso, dizendo que está tudo bem, estava maravilhoso, que Deus ia abençoar, que Deus ia fazer isso. E eles estavam fazendo tudo errado em desobediência a Deus. Verso 13. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, não vai ter fome,
mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Então, Jeremias está dizendo que os falsos profetas estavam dizendo que não haveria fome, eles teriam verdadeira paz naquele lugar. Era tudo falso. Agora, o que esses falsos profetas usavam para dizer isso e que isso viesse da parte do Senhor e que era falso? Verso 14 responde: Dizei-me, ó Senhor, os profetas profetizam, preste muita atenção nisso. Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Então, eram pessoas que estavam em nome de Jesus, profetizando mentira no nome de Deus. Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei. Deus falando, nunca enviei essas pessoas. Nunca dei ordens a eles fazerem isso. Não falei nada com eles. Olha, vou ler de novo, isso é muito sério. Esses profetas, Deus falando, profetizam mentiras em meu nome. Quanta coisa você vê sendo pregada hoje no meio evangélico, tanta mentira, tanta exploração financeira, tanta campanha, tanta coisa mentirosa, tudo em nome de Jesus. Em nome de Deus. Nunca foi enviado por Deus. Mas por que eles fazem isso? Agora, Deus revela o que acontecia dentro deles, na mente carnal deles. Olha lá. Os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei. Não dei ordens para eles fazerem isso e nem falei nada com eles. Agora, 4 coisas aconteciam dentro deles, na cabeça deles. Olha lá. Visão falsa, adivinhação, vaidade eles tinham e engano no íntimo, engano lá de dentro. São as coisas que eles profetizam. Então essas pessoas profetizavam mentira em nome de Deus, elas não tinham sido enviadas por Deus e Deus não falou nada com elas. E como é que elas se apresentavam em nome de Deus para o povo? E diziam que viam coisas, elas tinham visão falsa, adivinhação, adivinhava coisas. Vaidade, pessoas cheias de vaidade se achando alguma coisa, e elas tinham um engano no íntimo. Essas coisas que elas diziam que Deus estava fazendo, Deus estava revelando, elas tinham visões falsas produzidas por uma carne humana caída que produz visão falsa, uma mente carnal. Engano no íntimo, adivinhação, elas tinham essas coisas produzidas pela carne, mas nada disso Deus os havia falado com elas, elas iam por conta própria. O que Paulo está falando em Colossenses? Ninguém tenha domínio sobre a sua vida, ninguém tenha controle sobre você ao bel prazer, ninguém seja árbitro na sua vida, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na mente carnal, uma mente carnal produzindo um monte de visões, dizendo que é Deus falando, que é Deus que revela, que é em nome de Deus, enganando e dominando o povo, dominados por uma mente carnal. Então olha as 4 coisas que acontecem dentro de uma pessoa assim, ó. Visão falsa, ela tem adivinhação, algumas coisas que ela fala até acerta em alguma coisa. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do íntimo, engano interior nas coisas que ela sente, deixa de sentir. Essas coisas são o que elas vos profetizam, estão profetizando mentira. E o povo estava dando crédito para quem? Para os mentirosos e não para Jeremias. Entende o que eu estou dizendo? Vamos lá para o capítulo 23 de Jeremias mesmo. Jeremias combateu muitos profetas mentirosos que estavam lá no tempo dele. Então Jeremias 23, vamos ler versos 30 e 31. Olha como isso é atual e você vê acontecendo nos dias de hoje. Verso 30, portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor,
que pregam a sua própria palavra e afirmam, ó, é Deus que está dizendo. Olha que quadro Jeremias apresenta. Primeiro, esses profetas falsos roubavam das pessoas a verdadeira palavra de Deus. Roubavam delas, não davam a palavra verdadeira de Deus para elas. E Deus diz, sou contra esses profetas, no lugar da palavra verdadeira que eles escondiam, eles davam a própria palavra deles, a cabeça deles, o que eles achavam, o que eles queriam, a forma de manipular as pessoas. Então, quanta pregação que eu vejo na televisão que os pregadores roubam a verdade da palavra, escondem isso. E trazem para as pessoas a sua própria pregação, a sua própria interpretação, o que eles querem que a pessoa acredite. Eles roubam a verdade das pessoas. E põem o lixo que está na cabeça deles para o povo acreditar. Olha bem, não sei quais programas de televisão tem aí na sua cidade, mas presta atenção, são os mesmos que estão aqui em São Paulo. Olha a enganação, olha a forma sutil para tomar o dinheiro das pessoas. Olha as sutilezas, pega um texto do Velho Testamento, Deus vai fazer assim na sua vida, campanha de imposição de mãos. Aí eles vão ler um texto, olha, Jesus impôs as mãos, e a campanha de imposição de mãos. Aí você tem que passar lá para o apóstolo, a bispa, seja lá quem for, ficar pondo a mão na tua cabeça. Não deixa ninguém pôr a mão na tua cabeça, foge disso, porque se ele pôr a mão, ele é o poderoso, ele é o bom, ele é Deus aqui na terra, ele vai fluidificar a tua cabeça e vai passar algum fluido bom para você, para te libertar. O que esses profetas estavam fazendo? Eles escondiam a verdade do povo, roubavam a palavra de Deus do povo. E punham no lugar da palavra de Deus a própria palavra deles, o que eles queriam que eles acreditassem. E olha o que ele diz, sou contra esses profetas, eles pregam a sua própria palavra, não a palavra de Deus. E eles afirmam, olha, Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está me revelando, Deus, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A pior coisa é essa gente com a Bíblia na mão que não prega o Evangelho, eles enganam as pessoas. Eles substituem o Evangelho da graça de Deus, a palavra de Deus, por aquilo que eles querem. Pela própria palavra deles, eles escondem a verdade das pessoas. E pregam o engano que está na cabeça deles, o engano que está no coração deles, o engano que a visão falsa produzida por uma mente carnal traz na vida deles. A pior coisa, meus irmãos, é ocultar a verdade do Evangelho da graça de Deus e substituir o Evangelho da graça de Deus por outras coisas e fazer o povo acreditar nessas outras coisas. Isso é muito enganoso e é o que mais a gente vê nos dias de hoje. Estou vendo isso, estou vendo aquilo, Deus me deu uma visão, eu orei de madrugada, ralabaxarabacandalabacaia, fala Deus, né? Eu faço assim porque eles fazem assim, eu já fiz isso também. Parece aquelas irmãs com aquele cabelão, Deus foi falar hoje, com voz de homem, sempre se vê uma gritaria. Eis que digo, Jeová me revela. Aquela baboseira toda, e eles roubam a verdade das pessoas. Roubam a verdade do Evangelho da graça de Deus e põem no lugar a palavra deles, substituem a palavra de Deus pela palavra deles. Olha como isso é enganoso. Vou ler de novo, última vez. Portanto, eis que sou contra esses profetas do Senhor que furtam as minhas palavras, roubam a palavra de Deus das pessoas, cada um ao seu próximo. Sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e depois vai dizer, olha, em nome de Deus, Deus falou, Deus me revelou, Deus mostrou. E com isso eles vão controlando a vida das pessoas com aquela mente carnal, com aquelas visões da mente carnal. Isso também tinha lá na igreja dos Colossenses. Olha como os colossenses ficaram cegos.
perderam Cristo de vista. Estavam tolerando essa gente que estavam levando eles ao engano. E você, meu querido ouvinte, minha irmã preciosa, você que se achegou a esse canal e isso tem feito bem para você, você já entendeu essas coisas? Tua mente já foi renovada? Se chegar alguém na tua casa falando em línguas, gritando e dizendo, Jeová manda te dizer, você vai falar assim, fala a Deus, ou vai falar, para com essa besteira, nem vem aqui em casa mais falar besteira? Já descobriu que esse monte de mulherada que está no YouTube revelando, dando recado, é tudo falso profeta? Eles não falam do Evangelho da Graça de Deus. E eles ficaram famosos no YouTube. Estão sempre adivinhando coisa. Deus tem uma grande obra. Deus me revelou um mistério que eu vou contar para vocês. Aí eu estava orando e Deus me mostrou. Foge disso. Essa gente está fundada no engano. Eles substituíram a palavra de Deus pelas suas próprias palavras, e isso não agrada a Deus. Então vamos voltar lá em Colossenses, onde nós começamos. Quais foram as 4 falsas doutrinas que entraram na igreja dos Colossenses? Primeiro, asceticismo. Segunda, gnosticismo. É isso que nós estamos falando aqui hoje, é o gnosticismo. Estou vendo isso, estou vendo aquilo, culto do anjo, olha o culto do batismo com o Espírito Santo, ou o anjo, olha o varão de branco chegou, olha o, sabe? É isso que nós estamos falando. Esse gnosticismo estava lá, então Paulo escreve para eles dizendo o quê? Ninguém domine a tua vida, ninguém te controle, ninguém domine você ao bel prazer como ele quer, baseando-se em quê? Baseando-se em visões. Ele tem uma mente carnal, essa mente vê um monte de coisa, ele fala que é Deus que mostra para ele, não é. É a própria mente carnal, a mente destruída, a mente escravizada, a mente em trevas que produz essas imaginações e essas visões, e eles falam que é Deus. Ninguém vos domine ao bel prazer, seja árbitro na sua vida, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Ninguém controle você com essas coisas. Olha que Paulo fala em Gálatas, já indo para o final desta live. Olha que Paulo fala em Gálatas, presta atenção. Gálatas capítulo 1. Paulo diz no verso 8, olha como isso é sério. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o que? Amaldiçoado. O que Paulo está dizendo? Que ainda que aparecesse um anjo do céu, vamos supor que você está no teu quarto lendo a Bíblia, e apareça um anjo brilhando com roupa resplandecente. E quando ele falar com você, ele vai falar coisas diferentes do Evangelho da Graça de Deus, coisas que não é o Evangelho da Graça de Deus. Vai falar textos do Velho Testamento para você ser levado para lá para querer praticar aquilo que já acabou na cruz. O que Paulo fala? Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, nos pregue coisas que vão além do que temos pregado, que ultrapassam o Evangelho, que esconde o Evangelho da Graça de Deus. Ainda que apareça um anjo e fale essas coisas erradas, o que Paulo manda fazer? Seja anátema, quer dizer, seja amaldiçoado. Então, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Eu quero terminar falando a mesma coisa no princípio da live. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que eu vos anunciei, do qual recebestes e ainda perseverais, por eles vocês são salvos. De que forma? Se retiver a palavra, que retê-la dentro de você, se retiver a palavra tal como eu vou-la ensinei. Esse evangelho que Paulo pregou, que traz a salvação,
Nós somos salvos se retermos a palavra tal como Paulo pregou. Olha como isso é sério. Então quer dizer, pastor, se me desviar do Evangelho da Graça, o Velho Testamento é bonito, se eu cair para lá, ou se eu cair para outras coisas, Paulo fala, reter a palavra como eu ensinei, como eu vou lá preguei. Esse é o caminho da salvação. Você entendeu? Os colossenses estavam sendo controlados por uma mente carnal de liderança que tinham visões, e isso afastou eles do verdadeiro conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Vocês recebem essa palavra de hoje, meu irmão querido, minha irmã querida? Foi uma alegria poder estar com você. Eu tenho certeza que isso vai alcançar um coração. E uma grande obra vai ser feita ainda hoje, quando essa live for postada. Tenho plena convicção. E me despeço de vocês declarando isso, que a tua vida, você mesmo, vale mais que o mundo inteiro.